Nesta série de estudos, exploraremos profundamente passagens específicas dos Evangelhos, destacando nuances, significados e implicações para nossa vida espiritual. Ao mergulharmos nessas narrativas, vamos descobrir as mensagens intemporais de Jesus e como elas se aplicam ao nosso contexto atual. Prepare-se para uma jornada de reflexão, aprendizado e inspiração enquanto examinamos os ensinamentos de Cristo com uma perspectiva renovada e um coração aberto. Seja bem-vindo a este estudo bíblico transformador. Parábola dos trabalhadores na vinha. Somente Mateus nos traz o relato desta parábola, que também poderia ser conhecida como a parábola do empregador compassivo. Ao iniciar e terminar com a mesma afirmação sobre os últimos e primeiros, Jesus enfatiza claramente o ponto principal da história. Vindo imediatamente após a narrativa do jovem rico, essa parábola ressoa especialmente com os judeus que seguem rigidamente a lei e desfrutam de prosperidade, enquanto os últimos são os trabalhadores humildes que recebem apenas um denário, o pagamento básico por um dia de trabalho. Nos dias de Jesus, os menos favorecidos viviam uma existência de sobrevivência diária. Um dia sem trabalho significava um dia sem comida. Portanto, não é de se admirar que esses trabalhadores estivessem dispostos a aceitar qualquer oportunidade de trabalho, mesmo em dias santos, o que era considerado ofensivo pelos rigorosos observadores da lei. A vinha é uma clara alusão a Israel, frequentemente descrita pelos profetas, e a colheita simboliza o julgamento e o tempo do fim, especialmente para Mateus. Os horários de trabalho mencionados, a terceira, sexta, nona e 1ª hora, correspondem aproximadamente a 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 5 da tarde, respectivamente. Os trabalhadores que estavam ociosos não eram preguiçosos, mas simplesmente não haviam sido contratados. A inversão na ordem de pagamento, em que os últimos contratados são pagos primeiro, não apenas reforça a ideia de últimos serão primeiros, mas também expõe a ganância dos primeiros trabalhadores. Quando veem os últimos recebendo um dia inteiro de salário por apenas 1 hora de trabalho, eles esperam receber uma recompensa ainda maior, talvez até 12 denários. O resmungo que fazem ao receber um pagamento justo revela a ganância de seus corações. O pai de família demonstra sua generosidade com os últimos trabalhadores, que, junto com suas famílias, teriam dificuldades para sobreviver sem o salário completo. Esses últimos são os marginalizados, os publicanos e pecadores acolhidos por Jesus. Isso lembra aos leitores de Mateus que Jesus veio para os necessitados, não para os autossuficientes. Portanto, a misericórdia, não o sacrifício, é a política de Jesus para com os necessitados. Jesus prediz sua paixão pela terceira vez. Pela terceira vez, Jesus antecipa seu sofrimento e morte iminentes, destacando o momento urgente enquanto ele e os discípulos se preparam para entrar em Jerusalém, onde a tragédia se desenrolará. A expressão "subindo Jesus a Jerusalém" é repetida 2 vezes para enfatizar a importância desse evento iminente. Com sua característica palavra teis, Jesus chama a atenção para a seriedade do que está prestes a acontecer. Ao identificar a crucificação como método específico de sua morte, Jesus aponta para a forma romana de execução, diferenciando-a das práticas judaicas. Ele já havia aludido anteriormente à sua consciência da cruz, mas agora detalha a natureza indigna e humilhante de seu martírio, que envolverá escárnio e flagelação. Essa terceira predição prepara o terreno para a subsequente referência ao cálice do sofrimento, onde a morte de Jesus é descrita como um resgate para muitos. Para uma compreensão mais profunda da natureza profética dessa declaração, é útil consultar os comentários sobre MT capítulo 10 verso 38 e capítulo 16. A ambição por verdadeira grandeza. Este incidente oferece uma compreensão mais profunda da declaração de Jesus sobre os primeiros últimos e últimos primeiros. A ambição evidenciada pela família de Zebedeu cria um contraste marcante com a predição de Jesus sobre sua morte iminente. Mateus conecta os 2 eventos com a palavra então, frequentemente usada por ele. Este incidente não apenas oferece uma oportunidade para Jesus explicar mais sobre o significado de sua morte, mas também para corrigir a mentalidade mundana dos discípulos. Talvez Tiago, João e sua mãe, percebendo que a posição de liderança de Pedro está sendo questionada, vejam a repreensão de Jesus a ele como uma oportunidade para avanço político no reino. A mãe de Tiago e João, compreensivelmente, busca posições privilegiadas para seus filhos no governo de Jesus,
Marcos registra que os próprios homens fazem o pedido. No entanto, a questão de quem fez o pedido é secundária para Mateus, que destaca que todos os três estão diante de Jesus quando o favor é solicitado. Se foi a mãe, os filhos ou ambos que fizeram o pedido, as palavras de correção de Jesus são direcionadas a todos eles. Além disso, a ambição também está presente nos outros discípulos, como demonstrado por Mateus capítulo 20. Ao se ajoelhar diante de Jesus, a mãe de Tiago e João não está adorando divinamente, mas sim demonstrando respeito. Embora em alguns momentos essa genuflexão possa indicar o reconhecimento de que Jesus é mais do que um simples homem, para os leitores de Mateus, com o benefício da retrospectiva, a mãe estava simplesmente mostrando formalmente sua honra. No entanto, seus dois filhos, que prometeram manter segredo, sabem que Jesus é o ser divino que foi transfigurado diante deles. Tiago e João podem estar contemplando o banquete da vitória final, quando Jesus fala sobre o cálice. Nesta passagem, Jesus não está se referindo ao cálice da alegria messiânica. Aqui, o cálice é de sofrimento, uma imagem frequentemente utilizada no Antigo Testamento. O cálice da última ceia também será contextualizado no sofrimento. Em outras palavras, Jesus está perguntando se os dois discípulos estão dispostos a suportar esse amargor. E eles estão de fato. Tiago foi martirizado por Herodes, e João foi exilado em Patmos. O discípulo não está acima do mestre. A menção de sentar à direita e à esquerda de Jesus ecoa sua promessa de que os discípulos se assentarão em 12 tronos para julgar Israel. As posições à direita e à esquerda seriam os segundo e terceiro lugares de autoridade depois de Jesus. Isso claramente desafia a posição que Pedro já havia recebido. No momento em que Mateus estava escrevendo, é provável que Pedro já estivesse morto e talvez sua primazia estivesse sendo questionada. Aqui, Mateus parece apoiar a primazia dos sucessores de Pedro. Somente a Deus pertence a escolha dos líderes. Quando os outros discípulos ficam ressentidos com Tiago e João, Jesus aborda a essência da grandeza no reino. Ecoando o tema primeiros últimos e últimos primeiros, ele mais uma vez subverte os valores deste mundo. Os gentios costumam exercer domínio sobre os outros e impor autoridade. Eles subjugam seus súditos e exercem controle. Jesus, por outro lado, redefine a grandeza em termos de serviço e até mesmo de servidão. O contraste entre o conceito de grandeza do mundo e o de Jesus é absoluto. Jesus está prestes a se tornar o supremo exemplo de serviço através de sua morte sacrificial. A palavra resgate era usada para descrever a libertação de cativeiro mediante pagamento. Quando diz que ele dará sua vida em lugar de muitos, ante muitos, está esclarecendo que Jesus morrerá em substituição aos muitos. Essa declaração ecoa a figura do servo sofredor profetizada por Isaías. Mateus compreende que a iminente morte de Jesus é um sacrifício redentor, como já antecipado em Mateus capítulo 1 verso 21, onde registra que o nome de Jesus, o Senhor salva, indica que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que esta jornada de estudo bíblico tenha sido enriquecedora e edificante para você. Que as verdades que exploramos possam permanecer em seu coração e orientar seus passos na vida cristã. Continue buscando a sabedoria e a inspiração das Escrituras em sua jornada espiritual. Até a próxima vez, que a paz de Cristo esteja sempre com você.